Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui ao assunto que tratamos em outro vídeo sobre as matanças ordenadas pelo Deus hebreu no Velho Testamento. E vamos ver nesse vídeo quais foram as supostas alegações ou razões que o Deus hebreu deu aos hebreus praticarem todo aquele assassinato contra os cananeus. Porque Deus mandou matar, a parte 2, as razões de Deus para matar. Será que havia razões para Deus tomar uma atitude dessa? Os crentes afirmam que sim, e há razões sim. Dizem que a terra de Canaã fora prometida aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Como os povos de Canaã eram todos idólatras, perversos, imorais, teriam que ser exterminados. Dizem eles que com isso, o extermínio deles, todos eles, se praticaria justiça, bem como impediria que os israelitas, quando ocupassem aquelas terras, não fossem influenciados ou contaminados com suas práticas morais e idólatras. Então, a matança, segundo os cristãos, é que justificaria, ou seja, as mortes, né, ou os assassinatos dos hebreus praticados pelos judeus contra os cananeus, se justificaria pela razão de que os hebreus, por o fazer, estaria evitando que eles se contaminassem com aquelas práticas que eram consideradas impróprias pelo Deus hebreu. Gosto também de citar até uma passagem no Gênesis, né, que o Deus hebreu disse que deu tempo para os cananeus mudarem seu proceder e que eles não tinham mudado seu proceder. E o Deus hebreu estava esperando que a maldade deles atingisse um grau elevado para que ele tomasse a providência. Dizem os hebreus, dizem os cristãos que esse tempo que Deus deu foi o tempo que os hebreus ficaram lá no cativeiro do Egito, 400 ou 430 anos, para ver se os cananeus se regeneravam. Não tem nada a ver. Tudo começa a furar, né? E vamos provar por quê. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Na Bíblia, muitas vezes, esses povos todinhos é representado como simplesmente cananeus. E tem hora que ela separa, né, cananeus e esses demais povos, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. E hora ela engloba todo mundo no saco só, classifica todo mundo como cananeu. Quando Jeová vos fizer adentrar a terra, vejam essas passagens e notem os motivos do Deus hebreu. Quando Jeová vos fizer adentrar a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, território que jurou a vossos antepassados que vos daria, terra onde mana leite e mel. Êxodo 3, 5, 13, 5. Então, nessas duas passagens nós vemos que as terras dos cananeus foram dadas em promessa aos antigos hebreus, como Abraão, Isaque e Jacó, e que essas terras seriam passadas posteriormente à morte desses para os seus descendentes, que eram aqueles que estavam no Egito como escravos. Então, segundo a lógica cristã, as terras dos cananeus não eram deles. As terras dos cananeus eram dos hebreus, porque haviam sido prometidas aos hebreus. Então, na visão dos cristãos, os legítimos donos eram os hebreus, porque receberam de Deus. Como Deus hebreu diz que é o dono de toda a terra, então, nada mais justo de que
ou aliás, isso indicava que Deus, como dono da terra, estava passando a propriedade daquelas terras para os hebreus, que a partir daquele momento teriam o direito legal das terras. Veja que lógica maluca e mentirosa dos cristãos. Da mesma forma, da mesma forma vos tenho dito, tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles um dia. Veja que o Deus hebreu fala que as terras pertenciam aos cananeus. Pertenceu a eles um dia, mas que eu mesmo, de agora em diante, vos dou por possessão. Ou seja, o Deus hebreu estava dizendo que as terras eram dos cananeus, mas que agora estava dando para os hebreus como possessão, uma terra que mana leite e mel. Eu, Jeová, o Eterno, vosso Deus, os separei desses povos maus. Está dizendo, o Deus hebreu diz ainda que aqueles povos que compunham, ou que ocupavam aquelas terras, eram um povo mau. Agora, qual é o mal dos cananeus? Que mal era esse? Nós vamos ver que o único mal dos cananeus era porque eles eram adoradores de outros deuses. Só isso era o que consistia a maldade dos cananeus. Ser adoradores de outros deuses. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, ou seja, os povos, né, as populações seriam entregues nas mãos dos hebreus na guerra, e vocês as tiverem derrotadas, então vocês as destruirão. Veja a ordem do Deus hebreu. Então, os hebreus iriam destruir todas aquelas populações. Totalmente. Não façam com elas trato algum. E não tenham piedade delas. Extermínio total. Não podia ter acordo de paz nem nada. Era a questão com os cananeus. Eles teriam que ser mortos e exterminados. Essa era a ordem, os motivos que Deus hebreu deu para os hebreus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e irem às terras dos cananeus matarem toda aquela população. E aquelas terras foram dadas a eles através de Abraão, Isaac e Jacó, e aqueles povos eram maus, e sim, deveriam serem mortos, e suas terras suas terras deveriam passar para as mãos de seus legítimos donos, que eram os hebreus. Não se cansem, desculpem, não se casem com pessoas de lá. Meu Deus, hebreus agora estabelecendo, dizendo que os hebreus não poderiam manter laços matrimoniais com nenhum cananeu. Por aquelas razões que já falamos, porque eles eram pessoas más, porque as terras que eles tinham não eram deles, mas sim dos hebreus, dada em herança. Não deem suas filhas ou aos filhos delas. Não deem suas filhas ou aos filhos delas. Nem tome as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. Por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Primeiro, porque os hebreus não deveriam ter laços matrimoniais com os cananeus. E segundo, o Deus hebreu diz que esses filhos dos cananeus, filhos ou filhas, poderiam desviar ou desencaminhar os hebreus de adorarem Deus Jeová, fazer com que eles passassem a adorar a outros deuses que os cananeus adoravam. E isso, se ocorresse, a ira do Deus hebreu se viraria contra os próprios hebreus. Portanto, segundo as narrativas bíblicas, dois eram os motivos que fizeram com que Deus agisse da forma com que agiu contra os cananeus. Primeiro motivo, as terras dos cananeus haviam sido dadas como herança perpétua aos descendentes de Abraão. Segundo motivo, os povos que ali habitavam seriam cruéis, imorais e idólatras. Dizem os crentes ainda que a decisão do Deus Jeová poderia ser comparável à qual um governante teria de tomar se um avião repleto de pessoas
fosse tomado por um terrorista, ameaçando derrubá-lo em meio a uma cidade. O que você faria sendo esse governante? Pergunta os crentes. Veja o quanto os argumentos dos cristãos, ou dos crentes, os cristãos são vazios, argumentos fracos e sem sustentação. Vamos ver por quê. Primeiro, um Deus todo-poderoso não precisaria matar ninguém na situação apresentada pelos cristãos e ter um terrorista dentro do avião. Porque, sendo ele Deus, ele simplesmente poderia paralisar com seu poder o tal terrorista e evitar assim a morte tanto das pessoas presentes na aeronave, bem como das possíveis vítimas da cidade sobre a qual o avião seria jogado. Esse Deus poderia fazer com que a bomba não detonasse, por exemplo, ainda poderia fazer com que o terrorista tivesse um ataque cardíaco, ele morresse e ninguém mais sofreria com o suposto ataque dele. Há inúmeras possibilidades para alguém que se diz Deus impedir que algo assim pudesse ocorrer. Já um governante humano, como o crente quer colocar, o cristão quer colocar, o Deus hebreu na mesma condição de um governante humano. Só que não tem sentido. Primeiro porque nós já dissemos, né? Não havia alguém na condição de Deus, teria incontáveis formas de impedir que um terrorista derrubasse um avião sobre uma cidade. Agora, já um governante humano não teria outra opção a não ser abater a aeronave e matar com isso o terrorista e os passageiros, para que evitassem que milhões ou milhares de pessoas viessem a sofrer ou viessem a morrer. O governante possui limitações, ele não possui poderes mágicos como um deus. E você? O que você faria em situação semelhante? Quanto à alegação de que o motivo para a chacina patrocinada pelo deus hebreu era porque aqueles povos cometiam adultério, idolatria, perversões sexuais com animais e pessoas, também não encontra amparo nas páginas da Bíblia. Os cristãos alegam, né, com base em algumas passagens, como essas que nós já mencionamos, que a chacina contra os cananeus se dá por essas razões, de serem povos de perversões sexuais, de terem relações sexuais com animais, com pessoas, cometer adultério, idolatria, esse negócio todo. Quem afirma o contrário está mentindo. Porque senão, vejamos, se o Deus hebreu estivesse mesmo preocupado em proteger seu povo, que a alegação dos cristãos é que ele fez isso para evitar com que os povos que tinham essa índole, essa má índole, influenciassem o povo hebreu. Vamos mostrar aqui que Deus hebreu não estava preocupado com nada disso, ele não estava preocupado com nenhuma influência que pudesse ocorrer com os hebreus. E por que dizemos isso? Porque senão, vejamos, se o Deus hebreu estivesse mesmo preocupado em proteger seu povo de tantas influências negativas, ele não teria deixado seu povo por 400 anos no cativeiro lá no Egito, por exemplo. Os hebreus estavam lá no Egito, ficaram por 400, tem relatos que dizem que 470 anos, e tinha lugar pior que o Egito naquele momento para estar. O Egito, por acaso, os egípcios, por acaso, eram um povo monoteísta. Os egípcios, por acaso, respeitavam as leis ou normas do Deus hebreu. Os egípcios, por acaso, não adoravam vários deuses. Os egípcios, por acaso, não ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então, como é que os hebreus estavam lá, justamente no local em que as pessoas faziam tudo isso? A preocupação do Deus hebreu não era a limpeza moral do seu povo? No Antigo Egito havia centenas de deuses que eram adorados, aos quais se prestavam sacrifícios de diferentes formas. E as orgias sexuais egípcias também não eram tão diferentes das que os cananeus faziam.
Os hebreus, especificamente a tribo de Judá, as outras 11 restantes foram anteriormente destruídas pelos assírios. Mais tarde, em 600 ou 609, 607 a.C., seriam levados como cativos para a Babilônia, ficando por lá por mais uns 70 anos. Estão entendendo a lógica? Os hebreus ficaram inicialmente 400 ou 430 anos no Egito, que era um lugar de reputação péssima aos olhos do Deus hebreu também, porque lá tinha idolatria, tinham orgias sexuais também, se praticavam sacrifício de animais, os deuses falsos. E depois os hebreus também foram para o cativeiro, primeiro assírio, os outros das terras de Judá também foram para no cativeiro em Babilônia e ficaram por lá 70 anos. E Babilônia era o quê? Babilônia nada mais era que um local de adoração de deuses falsos. Adorar diversos deuses lá. Se fazia todas as práticas que o Deus hebreu estava condenando os cananeus. Mas não eram só os cananeus que faziam essas práticas. Os egípcios faziam essas práticas. Os babilônios, para onde os hebreus mais tarde iriam, também faziam essas práticas. Então, como é que o Deus hebreu está dizendo que ia matar todo mundo? Ele não queria que os hebreus se contaminassem com os costumes e as práticas dos babilônios. Entenderam? Ou com as práticas e os costumes dos cananeus. Se ele mandou o seu povo para esses lugares, como é que ele estava preocupado? E durante 70 anos, Jeová não se importou que seu povo ficasse no ambiente onde o Deus supremo era Marduk e que outros tantos deuses menores eram adorados por Nabucodonosor. Os hebreus inventaram que seu exílio na Babilônia era uma forma de castigo por parte de Jeová, porquanto eles não lhe obedeceram. Mas você não acha estranho que um Deus que queria disciplinar seus servos pelos erros cometidos os envie justamente para um lugar onde estarão mais propensos a se tornarem mais idólatras e violadores da lei de seu Deus? Você enviaria seu filho a um presídio repleto de assassinos, ladrões, estupradores, só para discipliná-lo por um pequeno erro que tenha cometido? Imagino que não. Imagine a seguinte situação. Um dos 5 filhos de um homem havia lhe furtado sorrateiramente à noite sua carteira. Esse homem, a fim de disciplinar aquele filho, resolve castigar não só o filho ladrão, mas também os outros 4 filhos que não tinham nada a ver com o roubo. Você acha isso justo? Bem, se Deus levou todos os de seu povo ao cativeiro babilônico, então ele não deu a mínima para aqueles que supostamente obedeciam sua lei. Ele castigou tanto os que não tinham nada a ver com os erros e práticas cometidas pelos violadores de sua lei, como os que não violavam essa sua lei. Ou seja, o Deus hebreu castigou tanto os supostos justos hebreus quanto os supostos perversos hebreus violadores de sua lei, quando os enviou para esses cativeiros. Ele estaria castigando desse modo os bons, aqueles que obedeciam suas leis, com os maus, os hebreus que não obedeciam suas leis. O mais correto ou justo seria castigar apenas os violadores, não concorda? Ou seja, deixaria ser levado ao cativeiro somente os violadores e não os que se mantiveram fiéis ao seu nome. Perceba a falta de coerência nessas mentiras contadas pela Bíblia e pelos cristãos que a consideram palavra infalível de Deus. Não, as razões e os motivos são todos falsos. Não existem essas razões de fato. Se é Jeová e quer castigar seu povo, e quer castigar seu povo para discipliná-lo, quem então disciplina os filhos do diabo quando sofrem da mesma forma que os servos de Deus? E todos sofrem, tanto os bons como os maus sofrem. Então quem está disciplinando quem? Está entendendo? No cativeiro babilônico não havia só hebreus. Os babilônios saíram conquistando diferentes povos.
Não era só hebreus que tinham lá no cativeiro. Havia vários povos. Não foram só os hebreus que foram castigados. Aliás, não foram só os hebreus que foram conquistados pelos babilônios. Então, como é que foi o Deus hebreu que estava e fez com que os babilônios conquistassem os judeus como forma de castigá-los pela sua adoração aos deuses falsos? Está entendendo a lógica? Lembremos-nos do caso de Jacó, que foi buscar sua futura mulher entre os idólatras da casa do pai de sua mãe, Labão. Labão era, de acordo com a Bíblia, um homem idólatra. Aliás, não só ele, mas toda a sua família, já que Raquel era filha de um patriarca e os filhos em geral seguiam e adoravam os deuses de seus pais. José, o decifrador de sonhos, o filho de Jacó, também casou com uma egípcia e teve filhos. Seus filhos são chamados de Manassés e Efraim, os filhos de José, uma egípcia que era filha de um sacerdote adorador do deus Ra. Então, por que um Deus que se preocupava com os seus costumes e a moral permitiria que seus servos escolhessem mulheres de um ambiente horrível como esse? José casou com a egípcia. Jacó, filho de Jacó, desculpe, filho de Jacó, José casou com um egípcio e teve 2 filhos, de onde gerou as 2 tribos de Israel, Efraim e Manassés. É, Jacó também, por exemplo, foi lá buscar sua esposa lá no meio da casa de sua mãe, lá na casa de Labão. Labão era o quê? Um idólatra. Labão, segundo a lenda, não era adorador de Deus, de lugar nenhum. Ele era lá da cidade de Ur, onde adorava vários deuses. Então, onde é que está a preocupação de Jeová em manter seu povo separado de outros povos pagãos e idólatras? Já que nós vemos anteriormente à sua ordem de matar todos os cananeus, justamente os hebreus se envolvendo com pessoas, tanto cananeus como com outros povos. Os filhos de Jacó, por exemplo, a maioria deles casaram com cananéias. Será mesmo que Deus se preocupava com quem os hebreus se relacionavam maritalmente? É claro que não. São inúmeros exemplos que vemos hebreus se envolvendo com mulheres adoradoras de deuses falsos. Abraão e tantos outros o fizeram, e não foram a única vez repreendidos pelo Deus, do seu Deus Jeová. E o que dizer do grande rei Salomão? Será que ele não se envolveu com muitas idólatras? A Bíblia fala que ele teve 1.000 mulheres, todas pagãs, e 700 mulheres e 300 concubinas, todas elas de diferentes povos, moabitas, amonitas, sírias e tantas outras. Então essa história de dizer que Deus se preocupava com a moral espiritual do seu povo, queria manter-o separado desses povos, é mentira. Esses relatos em que nós encontramos essa alegação, simplesmente são relatos criados com a intenção de querer justificar o assassinato praticado pelos hebreus contra os cananeus. Só isso. Quando nós analisamos todas as passagens, nós vemos que os hebreus sempre se envolveram com as pessoas de outros povos. E dentro do próprio texto, nós vemos, lá no caso de Neemias, de Esdras, por exemplo, os hebreus praticando o xenofobismo, ou seja, a aversão e o ódio a povos estrangeiros. O rei que recebeu uma sabedoria incomparável, vinda diretamente do Deus Javé, faz o Salomão, né? Salomão aliou-se por casamento ao faraó, rei do Egito, tomando sua filha por mulher. Levou-a para a cidade de Davi, até que acabasse de construir o seu palácio, o templo do Senhor e o muro em volta dele. Não vou tecer maiores comentários a respeito de Salomão. Eu fiz um outro vídeo tratando das razões por que Salomão
teve tantas mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Por que dele ter feito isso? Mostrar que não tem nada a ver com o que os escritores tentam passar. Eles alegam que Salomão teria essas mulheres todas, se desviou mais tarde da adoração do Deus hebreu. Viu? Não tem nada de povo que não poderia se casar com mulheres idólatras, de deuses falsos. Salomão escolheu como esposa uma egípcia adoradora de diversos deuses. Ele não cumpriu o que estava na lei, onde dizia que hebreus só deviam se casar, hebreus só deviam se casar ou se achegar aos de seu povo. Onde está a separação do povo santo que não admitia adoradores de ídolos? E Salomão, mesmo depois de ter escolhido outras esposas de entre povos idólatras, seu Deus Jeová o abençoou e disse que ele receberia grande sabedoria e riqueza. Essas mulheres que Salomão teve não foi depois da suposta desvio da adoração dele para com Deus Jeová. Ele teve essas mulheres já tendo o apoio do Deus hebreu. Numa visão que, segundo a Bíblia diz que Salomão teve, o Deus hebreu perguntou a Salomão o que é que ele queria. Tudo que ele pedisse, Deus hebreu daria a ele. E todas essas coisas que Salomão pediu e as que ele não pediu seria dada ao Salomão, segundo Deus hebreu. Salomão casou com uma egípcia ainda quando tinha o tal favor do Deus hebreu. Salomão casou com essas mulheres logo que começou a reinar. Portanto, não cabe a desculpa em se dizer que ele fez isso quando se desviou de Javé, pois Salomão as obteve por permissão de Javé. Percebam também que a lei dos hebreus, que supostamente viera de Javé, não tinha qualquer lógica. Por que não? Porque a lei proibia esses relacionamentos como se não houvesse. Entre os próprios hebreus, tio casado com sobrinha, irmão casado com a mulher do irmão, irmãos casados e assim por diante. Por acaso esses que já se encontravam nessa situação, ou seja, de casado com esses parentes todos, teriam que deixá-la para não serem acusados de pecadores da mesma laia dos cananeus? Claro que não. E veja quanta incoerência. Quem foi que já se viu alguém ser condenado por não cumprir uma lei ou um costume imposto a outro povo? Está entendendo? O Deus hebreu condenava os cananeus porque eles não cumpriam aquilo que a lei judaica criada há pouquíssimo tempo, em pleno deserto, e somente aos olhos dos hebreus reprovava. Está entendendo a falta de lógica? O Deus hebreu disse que era para matar os cananeus todos porque eles não adoravam. Eles adoravam outros deuses, eh, praticava sacrifícios de animais e adoravam outros deuses e eram imorais, esse negócio todo, e ter relações com parentes e tal. Mas entre os hebreus já havia isso. Os próprios hebreus tinha, tanto que eles receberam a lei para proibir que eles tivessem relacionamentos entre si. Moisés mesmo era filho de uma sobrinha, um tio. Ou seja, Moisés vinha de um relacionamento que era proibido na lei. E outro detalhe, os cananeus estavam sendo julgados por uma lei que eles nem conheciam. Os cananeus estavam sendo julgados por uma lei que foi dada para os hebreus. Só os hebreus conheciam essa tal lei. Aos cananeus não foi pregado nenhuma lei e nem foi dada a eles a oportunidade de mudarem, assim, no sentido de que eles tivessem recebido uma lei que dissesse que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Tá entendendo? Veja que falta de lógica e de coerência. O Deus hebreu dá uma lei para os hebreus, dizendo que eles não podiam matar, roubar, cometer adultério, ter outros deuses. Ou seja, os hebreus tinham um código de leis que eles deveriam obedecer. Foi dada para eles. Já os cananeus que faziam tudo isso que os hebreus não deveriam fazer, não foi dada nada para eles. Veja que história sem pé sem cabeça é apresentada na Bíblia. Mas a lei não era universal. Era apenas para Israel.
Tanto é verdade que o Deus hebreu disse que a lei separava seu povo dos outros povos. Israel era propriedade exclusiva de Jeová. Eles e somente eles, seja os hebreus, e os que com eles estivessem em suas fileiras, que deveriam observá-la. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, ou seja, a terra dos cananeus. E eu a darei a vós, ou seja, esse vós é os hebreus, para as possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, eu vos separei dos povos. Ou seja, essa passagem nos mostra que o Deus hebreu havia separado de dois lados, os hebreus e um outro lado, os não hebreus. É assim que o Deus hebreu olhava para o mundo. É um povo seu, chamado de hebreus, e um povo odiado por ele, chamado de pagãos. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. De novo, uma passagem que mostra que os hebreus se encontravam separados dos outros povos. E essa separação dá também por aquilo que os hebreus observavam, que era a lei dada a eles no Monte Sinai. O Deus imaginário hebreu já condenava os cananeus mesmo antes de eles terem estabelecido sua lei moral. Não havia nem lei, e o Deus hebreu já estava condenando os cananeus à execução por não cumprirem uma lei que ele ainda não tinha nem dado aos hebreus. Olha, imagine que maluquice. Como é que alguém pode ser condenado à morte sem que tenha a oportunidade de, pelo menos, conhecer a lei pela qual será julgado ou condenado? E o mais grave, a lei nem existia. Jeová já os condenava. Já pensou condenarmos os índios por andarem nus sem lhes mostrar quais as nossas leis e nossos costumes? Você imporia um castigo a seu filho ou filha sem antes contar-lhe quais as regras dentro de sua casa deveriam ser observadas e seguidas? Matar os cananeus por causa de seu envolvimento com parentes parece não ser uma boa desculpa, nem parece justificável, vez que os israelitas também mantinham relacionamentos maritais com seus parentes. Quando a lei foi dada aos hebreus, os hebreus já vinham mantendo relações com seus parentes. Como eu já citei, Moisés, por exemplo, vem do casamento de parentes. Na prática, a ordenança, criada pelos hebreus, e não por Deus algum, que proibia a aproximação sexual entre parentes, nunca foi cumprida. Era apenas um ideal que nunca talvez tenha saído do papel ou de suas próprias cabeças. Isso dentro desse contexto apresentado na Bíblia, né? Porque nós sabemos que tudo isso aí é mentira, tudo invenção. Do mesmo modo que o ideal que tinham de deuses. Repetindo, era apenas um ideal que nunca talvez tenha saído do papel ou de suas próprias cabeças. Do mesmo modo que o ideal que eles tinham de deuses. Toda essa história toda que eles criaram era não tinha nada diferente da ideia que eles tinham quando criavam seus deuses. Ou seja, era tudo coisa da cabeça dele, coisa da cabeça deles, invenções. Quando um homem tomar sua irmã, filha de seu pai, filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Abraão, por exemplo, pegou a irmã, né? Embora seja minha irmã, era irmã, não importa. A lei também previa isso. A lei previa que tanto a irmã quanto a meia-irmã, o irmão não poderia pegar a irmã ou a meia-irmã como mulher. Seria uma torpeza, um pecado. E nós vimos que Abraão pegou. Sara era meia-irmã de Abraão, segundo o conto. Aí o cara vai dizer, não, mas ali Abraão não estava, não existia a lei na época. Mas existia um costume que valia como lei. Então não tem justificativa para isso. E nós vamos ver
todo enredo bíblico é tudo invenção. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta. Sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio. Seu pecado sobre si levarão. Sem filhos morrerão. Moisés veio de um relacionamento de uma sobrinha com um tio. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. Veja que maluquice. Que diz, olha, quando um homem tomar a mulher de seu irmão, isso é uma imundície. A nudez de seu irmão descobriu. Só que havia a lei do levirato, em que quando o homem morria, se não deixasse não deixasse nenhum filho, o seu irmão que estivesse vivo tinha que tomar sua mulher. Ou seja, estava violando essa lei. Dizia que o irmão não podia tomar a mulher de outro irmão. Veja que idiotice é essa lei criada pelos hebreus. Lenda. A nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo, para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, que fizeram todas estas coisas, portanto foi enfadados deles. Veja que o Deus hebreu diz que todas essas coisas que ele aponta aqui, parente tendo relações com os parentes, irmão com irmão, irmão com minha irmã, sobrinho com tia e vice-versa, eram coisas que eram praticadas e que ele havia considerado abomináveis, tinham sido feitas por estes povos, os cananeus, as nações que ele havia expulsado diante dos hebreus. Só que estas coisas, como eu já mencionei, já eram praticadas pelos próprios hebreus. Está entendendo? Ou seja, o Deus hebreu queria condenar práticas dos cananeus que eram também praticadas pelos próprios hebreus. Veja que loucura. Ele fala aqui como se os hebreus não fizessem essas práticas, não cometessem essas práticas. Vai. Porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado. Como se os hebreus não tivessem feito também. Quando os hebreus adentraram em Canaã, foi dito por Jeová que não poderiam dar seus filhos em casamento às mulheres de tribos diferentes. Os hebreus não podiam. Um hebreu da tribo de Judá não podia casar com um hebreu da tribo de Levi. Um hebreu da tribo de Levi não podia casar com um da tribo de Benjamim e assim por diante. O casamento só podia acontecer entre as tribos. Veja bem, vamos analisar essa ideia. Israel era constituída de 12 tribos, 12 tribos irmãs, que foram formadas a partir de um ancestral comum, Jacó. E Jacó gerou os 12 filhos, né? Os 12 filhos se geraram as 12 tribos. A cada filho foi criada uma tribo. Daí, segundo a ordenança acima, aqui diz que os hebreus só podiam casar entre os membros de sua própria tribo. Um homem da tribo de Manassés não poderia se casar com uma mulher, por exemplo, da tribo de Dan, da tribo de Ruben, da tribo de Simeão, da tribo de Judá, Zebulon, Issacar, Gade, Asser, Naphtali, Benjamim e Efraim. E vice-versa. Quem era da tribo tinha que casar com o membro da própria tribo. Os casamentos só seriam permitidos entre pessoas de uma mesma tribo. O objetivo dessa proibição marital entre pessoas de diferentes tribos se dava porque eu passo a explicar por quais motivos é que começou a essa restrição de só os hebreus se casarem com membros da própria tribo. O objetivo dessa proibição marital entre pessoas de diferentes tribos se dava porque caso houvesse esses coitos, uma tribo ficaria mais rica que outra, a ponto de até de uma ficar sem nenhuma herança ou mesmo deixar de existir, o que invalidaria a promessa de Jeová de distribuir aquelas terras, a dos cananeus,
entre os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Entenderam? E, por exemplo, se uma que as tribos também, as tribos receberiam as terras dos cananeus de acordo com o tamanho de cada tribo. A tribo maior receberia um pedaço de terra maior, a tribo menor receberia um pedaço de terra menor. Mas se, por exemplo, se um homem da tribo de Judá casasse com um homem da tribo de Judá casasse com uma mulher da tribo de Benjamim, por exemplo, as terras que pertenciam àquela família seriam desse homem de Judá. Ou seja, se houvesse essas repetições de casamentos, tribos diferentes, uma tribo ia ficar com mais terras que outras, a ponto de uma ficar sem terra nenhuma. E com isso ia invalidar a tal promessa do Deus hebreu, de que as terras deveriam ser distribuídas e ficar entre as 12 tribos. Entenderam? A tal da lógica que os judeus criaram, os hebreus criaram para evitar o casamento entre membros de tribos diferentes, era essa. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filho que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Ou seja, que cada tribo terá a sua herança, sua parte, a distribuição das terras dos cananeus. Números 36, 7 a 9. E na prática, o que significava essa ordem? Você percebeu? No final, o que é que ia resultar essa prática de só casar membros das mesmas tribos? Simplesmente que os hebreus tinham que se casar com seus parentes mais próximos. Tá entendendo? E só se poderia casar entre os membros de uma tribo. Então ia chegar um momento que um tio ia ter de casar com a sobrinha, entendeu? Um primo casar com outro primo, ou com um parente mais próximo, que a própria lei impedia. Veja a maluquice. Ademais, os hebreus já praticavam há muito tempo o costume de ter relações entre parentes. Abraão era casado, por exemplo, com sua meia-irmã Sara, como já havia citado anteriormente. Isaac casou com uma parenta. Jacó casou com sua prima. E Ló transou e gerou 2 filhos com suas 2 filhas. Quando embriagado por ela, certa vez, numa caverna, quando fugia de uma destruição, havia também um costume ou lei que permitia que um irmão, morrendo e não deixando descendentes, seu outro irmão, mesmo sendo casado com outra mulher, poderia pegar a viúva de seu irmão como sua e gerar filhos. É a tal famosa lei do levirato. Veja que isso também gerava, veja que maluquice, que loucura é essa lei do Deus hebreu, que visava separar os hebreus dos outros povos. Por exemplo, na lei do levirato, que eu já comentei, já fiz até um vídeo falando dela. Mas volto a repetir. A lei dizia que se o irmão morresse e não deixasse um descendente, seu irmão mais próximo tinha que pegar sua mulher para gerar filhos. Esse filho que ele gerasse nessa sua mulher seria do falecido. Ou seja, esse irmão que morreu, se ele deixasse, por exemplo, um irmão casado, esse irmão casado tinha de casar com essa sua mulher. Veja. E a lei já dizia que não podia um irmão pegar a mulher de outro irmão. Veja que maluquice. Mas na lei do levirato dizia que podia. Entenderam? E não deixando descendente seu, outro irmão, mesmo sendo casado com outra mulher, poderia pegar a viúva de seu irmão como sua e gerar filhos, os quais não seriam do gerador, mas sim do falecido. Essa prática permitiria, além de outras coisas, que a descendência e a herança do falecido não desaparecessem ou fossem parar nas mãos de outra tribo. Ou seja, embora houvesse as proibições de se manter relações sexuais com parentes, por ser algo abominável segundo a lei, portanto, punível com a morte dos desobedientes,
a lei abria exceções ou era invalidada. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. Eles têm de casar dentro da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. 19, 25, 56. Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Ou seja, aqui é uma passagem, Mateus 24, 22, em que um fariseu ele cita a lei do levirato. E a lei do levirato foi dada por Deus hebreu. E Jesus disse que, mas esse não era, Jesus, na discussão com o fariseu, vem com um desdobro, diz que, mas essa não era a intenção no princípio, porque foi por causa da dureza dos corações deles, e Moisés fez aquilo, essa toda. Há o caso em que Judá transou com a mulher de seu filho, falecido, imaginando tratar-se de uma prostituta. Para Judá, ter relações com prostitutas era algo natural, não tinha nada de imoral nisso. Pode conferir isso, já fiz um texto também falando dessa questão, mas você pode ver também em Gênesis capítulo 38, você vai encontrar o relacionamento de Judá e sua nora Tamar. O relacionamento que era proibido na lei. Percebeu o absurdo? É de fazer rir. Para Jeová, os cananeus, quando tinham por mulher a esposa de seu irmão, ou o pai, pegava a nora como sua, eles cometiam um pecado abominável. Mas quando o hebreu fazia isso para preservar a linhagem de seu falecido irmão, não podia ser visto como um pecado mortal. Entenderam? A lei do Deus hebreu, ela mantinha as mesmas práticas que ele queria condenar, que eram feitas pelos cananeus. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas seria o nome dessa atitude de Jeová, o Deus dos Hebreus. E muitas dessas situações ocorreram já havendo a lei de Moisés, o que não se justificariam em dizer que essas práticas eram permitidas porque não havia ainda a lei. Sem falar que esse argumento é totalmente risível, posto que os hebreus, nesse caso, não poderiam acusar os cananeus de imorais, porque essas mesmas práticas também haviam sido praticadas por eles não muito tempo atrás, quando eles não tinham a lei. Você não pode criticar ou condenar alguém por prática que você anteriormente fazia. Não é porque eu deixei de praticar determinada coisa e que outros agora estão praticando, e aí isso agora me dá o direito de eu condenar aquela pessoa que está praticando. Tá entendendo? É mais ou menos isso que, que os hebreus estavam fazendo com os cananeus. E todas as práticas que os cananeus faziam, os hebreus supostamente teriam feito no passado também. Só supostamente iam deixar de fazer depois que receberam essa lei. Sem falar que haveria ainda entre os próprios hebreus parentes casados que se juntaram antes de a lei existir, porque essas proibições, ou imaginando que os hebreus deixaram de fazer esse relacionamento de parentes, se deu depois que a lei veio. Ou seja, mas antes, quando não tinha lei, eles tinham um relacionamento entre si. Tá entendendo? Então, muitos deles, depois da lei, ainda se mantiveram casados com parentes. Porque quem estava casado com uma minha-irmã ia deixar de separar da minha irmã porque surgiu a lei? Claro que não. Já tinha constituído filhos e filhas, já de geração em geração. Como é que ia desconstituir esses atos anteriores? Tá entendendo? Os relacionamentos já constituídos não poderiam ser desconstituídos. A lei não previa que houvesse mudanças desse tipo. Um hebreu falar de um cananeu acusando-o de imoral seria o mesmo que um sujo estar falando de um mal lavado. Ou a aplicação do conselho de Jesus, que disse: tira primeiro o argueiro do teu olho, para que possa tirar o argueiro do teu próximo. Moisés, mesmo, como já citei, nasceu de um desses coitos tidos em sua lei
como imoral e condenável à morte. Veja, Êxodo 6, capítulo 20 diz que Arão, que era o pai de e Arão, que era pai de Moisés e de Arão, tomou por mulher a Joquebede, sua tia. Ou seja, Arão era sobrinho de Joquebede. Aqui é. Aqui. Uma tia casou com um sobrinho. Um sobrinho casou com uma tia. E esses dois aqui, ó, se tornaram pais de Abraão. Ou esses dois aqui se tornaram pais de Moisés, Miriam e Arão. E aí? Tá vendo como era constante a violação da lei supostamente que seria dada depois a Moisés? Vejamos exemplos que nos mostram que, na prática, não havia proibição alguma, mesmo depois que a lei de Moisés foi estabelecida. Os crentes gostam muito de citar, não, mas isso aconteceu depois antes da lei, antes da lei. Depois que veio a lei, não faziam isso. Mas isso é mentira. A Bíblia mostra diversos exemplos que eles fizeram essas mesmas coisas, e não foi porque estavam violando lei nenhuma, não, é porque era da praxe deles e da prática deles fazer essas coisas. Então, sendo assim, não poderiam condenar os cananeus por aquelas práticas, porque eles mesmos praticavam. E tudo com consentimento e aprovação do Deus hebreu. A Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 13, nos conta que um dos filhos do rei Davi se apaixona pela sua meia-irmã, Tamar, e a deseja ardentemente. Para se saciar sexualmente, ele preparou uma cilada para sua irmã. Depois que conseguiu seu intento, ou seja, ter relações com a irmã, ele expulsa a irmã de seus aposentos como se ela fosse uma prostituta. Teve sua relação, acabou, mandou ela embora. Ela disse por ocasião do estupro o seguinte, e sua irmã, a irmã diz ao irmão, porém ela lhe disse, não, meu irmão, quando ele, depois que tem a relação, ele manda ela cair fora lá dos aposentos. Então ela pega e diz, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura. Ou seja, foi no momento que ele estava tentando estuprar ela. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? Ser estuprada, ou perder, no caso, a virgindade, no caso, era se constituindo uma vergonha para a mulher, né? Porque uma mulher é sem virgindade para os hebreus, não só para os hebreus, para os povos daquela redondeza em que se encontravam os hebreus. Uma mulher sem virgindade não tinha valor. A mulher já em si já não tinha valor, né? Uma mulher sem ser virgem também era pior ainda. Então ela disse que o irmão, ao fazer isso, estaria fazendo uma loucura. Porque o que ia acontecer? Porque aonde ela iria com tamanha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Perceberam? Essa aqui é uma passagem que envolve dois filhos do rei Davi. Nós sabemos que o período do rei Davi é um período posterior à lei, ou seja, é um período em que a lei já existia. Vamos fazer a análise dessa passagem. De acordo com as palavras finais de Tamar, que são essas aqui, olha. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Ou seja, dizendo que se o irmão for pedir ela em casamento, o rei não vai negar ela a ele. De acordo com as palavras finais de Tamar, antes de ser estuprada pelo próprio irmão, Amon, não havia proibição, não havia proibição alguma de irmãos se relacionarem entre si, sobretudo os que pertenciam à nobreza. Perceberam? E ela disse que se ele for falar com o rei para pedir ela, para que ela se torne sua mulher, o rei não ia negar essa questão para ele. O que mostra que não havia proibição nenhuma.
de parente casar entre si, sobretudo os parentes lá da nobreza, que mostra que, primeiro, que a lei de Moisés é uma fraude, não havia lei nenhuma. Eles colocaram essas invenções de lei posterior. Os escribas que criaram a Torá, eles inventaram essa história de lei nos contos passados de forma sorrateira. Mas os contos nos mostram, nos apontam que não havia lei nenhuma. Por exemplo, esse exemplo nos mostra que não havia lei nenhuma, não havia lei de Moisés nenhuma. A ponto de a irmã dizer para o irmão que o rei, se ele fosse pedir ela em casamento, ao rei, o rei não ia negar isso para ele, mostrando que não havia proibição de casamento de parentes, coisa nenhuma. Por isso nós vemos os hebreus casando entre si, entre os parentes. Tá entendendo? Não havia proibição alguma de irmãos se relacionarem entre si, sobretudo os que pertenciam à nobreza, o que demonstra que a lei de Moisés era apenas um ideal. Os hebreus não a viam como uma imposição a ser observada de forma absoluta. Isso eu estou falando dentro desse contexto que eles criaram, dizendo que existia uma lei, mas na realidade não existia lei nenhuma. Certo? Mas como eles dizem que havia uma lei, então eu estou falando aqui que a lei existia, mas ninguém a cumpria. Era apenas um ideal almejado. Entendendo? É isso que eu quero dizer. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho. Família, uma estranha família. O irmão do marido se casará com ele e cumprirá com ele o dever do cunhado. O primeiro filho que dela vier se tornará do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Deuteronômio 25, 5, 6. Isso aqui nós já lemos, né? Já falei, é a lei do levirato, né? E é isso aí, pessoal. E eis aí outro texto que mostra os relacionamentos de parentesco após a lei de Moisés. A lei do levirato é uma lei, supostamente, é registrada em Deuteronômio capítulo 25, 5, 6. É uma lei que vem de um costume passado, nós vemos ela no Gênesis 38, né? Mas se torna lei quando Moisés implanta no Sinai, e mostra que ia haver relacionamento de parentes. A lei tanto propagava o politeísmo quanto o relacionamento entre os parentes. Todas essas práticas, diz o Deus hebreu, que estava mandando os hebreus matarem os cananeus justamente por causa dessas práticas. Só que na prática, os hebreus cometiam os mesmos pecados, os mesmos erros que os cananeus cometiam e que estavam sendo condenados. Entenderam? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue, comente, aperte o sininho e até a próxima.